Importante, boa tarde a todos, né? Importante deixar bem claro que quando a gente vê uma notícia, né, de primeira manchete aí nos jornais, na imprensa, o prefeito quer criar 34 cargos. Então, coloque-se de uma maneira, com coisa que o que quisesse encher a prefeitura, pelo contrário, eu estou numa redução de gasto, porque o cenário futuro não é nada bom. O cenário financeiro, econômico, do nosso país, até mesmo do mundo, é realmente muito preocupante. Então, nós não estamos na prefeitura para chegar e, vou criar carga e vou encher a máquina, né? Pelo contrário, a gente está com muita responsabilidade com relação à contratação. Quando você fala da criação de 12 cargos de professores, nós estamos com a maioria desses professores que devem ser contratados através do processo seletivo, né, que já existe vaga para isso, e sendo através do processo seletivo, após o concurso público, você vai olhar com muito cuidado a questão da efetivação, né? Você vai acompanhar o índice da sua folha de pagamento, até onde nós vamos poder ir, com relação à arrecadação. Então, há uma série de requisitos aí que a gente deverá fazer após a efetivação. Esse primeiro momento agora, o que acontece? Início de ano, normalmente, as escolas estão mais lotadas, né, os alunos têm uma matrícula maior, há uma demanda maior, e a maioria desses 12 professores que devem, né, ser contratados, nós temos aí hoje a necessidade, acho que de 7, vai ficar 5 cargos vagos dentro desses 7, né, salvo engano, e a gente vai contratando isso com prudência. Os outros cargos que estão na relação aí, são reserva também, por exemplo, auxiliar de serviços gerais, bem pelo processo seletivo. Amanhã nós vamos fazer, assim, nos próximos 60 dias, devemos fazer o concurso, e esse concurso vai ser avaliado as vagas, né, de acordo com a necessidade. Não quer dizer que você está criando 34 vagas, você está criando 34 vagas para deixar em aberto para preenchimento de acordo com a necessidade. Senhor presidente, nos atenda ainda ao projeto de lei complementar número 8, que fala somente do professor PEB 2. Eu, particularmente, recebi só agora a estimativa de impacto financeiro, que não veio anexo ao projeto. A Prefeitura, o senhor Prefeito e a Secretária de Finanças assinam que... Colocação se realmente preenchida. E para preencher esse quadro todo, nós vamos ter muito cuidado com relação ao índice, porque a responsabilidade fiscal aí ela é muito grande. E o orçamento... O secretário de Educação, juntamente com as diretoras das escolas, e foram levantadas todas as demandas e as necessidades dessas escolas. Então, no caso de auxiliares de serviços gerais, só para as escolas vão 4 auxiliares de serviços gerais para poder dar esse apoio. Limpeza, essas coisas. Serviços gerais de uma maneira geral nas escolas, entendeu? E a gente deixa, com relação, você está falando dos 10 cargos que foram criados, nós convocamos do processo seletivo 6. Pra você ter uma ideia, 4 já pediram demissão. Então, assim, não deu conta do serviço, já ficaram, dos 6, apenas 2 permaneceram. Então, realmente está difícil, né? A oferta desse tipo de mão de obra aqui no município para ganhar um salário mínimo que é o que se propõe a pagar. A crítica não é a administração, é a pessoa que está trabalhando. Exatamente. E a grande dificuldade que nós temos você vê, por exemplo, você fala, vamos testar, né, isso aí. Normalmente quem passa primeiro, os primeiros que passam num processo seletivo, normalmente não tem uma habilidade para serviço pesado, né? Então, conforme vai andando essa lista do processo seletivo, talvez você encontre alguém que esteja disposto a trabalhar por um salário mínimo na prefeitura, né, e fazer o serviço que realmente precisa. Mas realmente é uma dificuldade muito grande. Uma vaga para coveiro. Nós estamos... Não ainda. Mas, Juninho, presidente, vale lembrar também que eu tenho até que agradecer os engenheiros que estão lá hoje. Nós temos o Leandro e o Alvo, nós temos apenas 2 engenheiros. E, como a Ana falou, o serviço administrativo burocrático interno ali é bem complexo e é moroso. E tem que agradecer eles também, porque todos os projetos nossos que estão sendo feitos, por exemplo, pavimentação, as últimas que nós estamos fazendo, as diversas obras que nós estamos fazendo, os projetos estão partindo deles. Praticamente, nós evitamos de estar terceirizando o serviço de engenharia, porque a prefeitura poderia estar fazendo, e eles estão fazendo esses projetos para a gente também, dentro da limitação de tempo, mas está andando. Então, essa questão não quer dizer que nós vamos contratar um engenheiro também não, viu? Nós vamos fazer um concurso público e vamos deixar caso necessário. Se algum, às vezes, entra de férias ou tem algum afastamento, você tem uma opção, né, de buscar um engenheiro para poder suprir. Porque, de acordo com a última alteração de lei que nós fizemos, quando nós tiramos aquele cargo de aprovador de projetos, nós passamos todas as atribuições do aprovador de projeto para os engenheiros.
e não substituiu. Quer dizer, nós eliminamos esse cargo de aprovador de projetos. Então ficou Antes praticamente a MOG centralizado. fazia, né? Hoje a MOG não presta esse serviço mais. Ela tem uma licitação de engenharia, de projetos de engenharia, que a prefeitura pode aderir. Mas se você for ver o custo também é muito alto. Não é vantagem. Não Prefeito, o Lineker também faz parte do corpo do... ele não é engenheiro da prefeitura, ele ocupa um cargo comissionado de obras, entendi. tá? Mas não é como engenheiro. 2 vagas de médico, prefeito. Os médicos também, Pronto-socorro? acontece o seguinte, não é pronto-socorro, porque pronto-socorro é feito, a contratação através de credenciamento, não é concurso público. Esses médicos é para o concurso público que nós vamos fazer para o preenchimento dos PSFs. O que acontece hoje? Nós tínhamos 2 médicos cubanos trabalhando em Guaranésia. Hoje, praticamente, nós não temos nenhum. Então, nós vamos ter que fazer um concurso público para médico e deixar dentro desse quadro o preenchido com os médicos concursados, até por exigência do próprio Ministério Público também, com relação a esse concurso público. Ih, mas vai ser difícil, né? O médico trabalhar. Nós fizemos agora, o processo seletivo está em aberto, esse processo seletivo. Ele está aberto desde a semana passada, não houve nenhuma inscrição para participar desse processo seletivo para médico do PSF. Então, realmente, é a lei da oferta e da procura. Quando inicia-se o ano, praticamente os médicos já estão todos acomodados, outros vão fazer algum tipo de especialização, então a contratação fica realmente difícil. Então, nós estamos ligando para as pessoas para que elas possam estar vindo na prefeitura e participar desse processo seletivo de médico. E a média salarial de Guaranésia face da MOG de salário de médico não é tão ruim, não é menos atrativa do que as outras cidades. Né? Hoje nós pagamos em Guaranésia em torno de R$16 mil o salário do médico. A região varia de 16 a 20 mil reais nessa média. Mas há muita questão de acomodação. Às vezes a pessoa tem um parente na cidade dela, ou ela precisa na própria cidade. Então ela faz essa opção, né, de estar trabalhando aonde que é mais cômodo. Né? Então essa dificuldade aí nós realmente estamos enfrentando nesse momento. 7 vagas para motorista. Motorista, a questão, só para a escola agora, para você ter uma ideia, com a questão dos 2 ônibus que vieram, mais 2 vans que nós compramos, nós temos a necessidade de mais 2 motoristas para a educação nesse primeiro momento. Então, você tem, nós temos a pretensão de comprar um outro caminhão para obras, que vão precisar de mais um motorista. A saúde, você tem uma quantidade muito grande de motoristas que entram de férias e muitos pedem afastamento. Então, não que você vai preencher com essa quantidade toda de motorista, mas nos casos, né, necessários, você faz a contratação. E nós temos um processo seletivo em aberto também para preenchimento temporário nessas necessidades aí. Eu posso estar errado, me corrija. Mas Guaxupé tem menos motorista na saúde que em Guaranésia, não tem? Olha, seria importante até, eu falar em questão de transporte, acho que o Guaranésia é uma que oferece o serviço de transporte, né, com maior comodidade para a população, para todos os pontos. Nós temos transporte hoje para São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Barretos, Guaxupé. As estradas agora nós vamos focar, né, nós estamos com as 2 patrols em dia, 2 máquinas em pleno funcionamento, e com a parada das chuvas agora, dá para a gente colocar essas estradas em dia. E uma das preocupações, que eu falo com todos os prefeitos da região, não é só Guaranésia não, as chuvas desse ano, elas foram além daquilo que se viu nos últimos 20 anos. Então ela foi atípica. E isso fez com que qualquer estrada ela estragasse, principalmente estrada rural. Então, às vezes, alguém vai lá, critica com razão, porque eles têm todos os direitos também. Mas a questão é a questão de logística diante do período chuvoso. Mas agora, com a parada das chuvas, nós vamos focar no sentido de recuperar essas estradas e colocar tudo em dia. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse operador de máquina, nesse processo seletivo aí, não teria como colocar uma cláusula que ele teria que ter tanto tempo de experiência? Porque nós temos um aí, um ou 2, que nós estamos com muita dificuldade. Ontem o Júnior Queiroz, que é o nosso secretário de obras, fez uma reunião com o pessoal, principalmente os maquinistas, né, da estrada, e aí você fica muito assustado porque é o seguinte, o cara vai lá, passa num concurso público e de repente o cara não tem aquela aptidão para o cargo, né, como se propôs. Então, essa é a dificuldade. Por exemplo, nós temos 2 patroleiros lá que estão trabalhando, um excelente, e os outros praticamente são aprendizes ainda. Então, realmente é uma colocação que nós temos que dar um jeito, juridicamente, de ver qual seria a forma de colocar condições desse concurso público para que a gente possa ter um motorista bastante experiente também. Outra coisa que nos chama muita atenção também, que não chama atenção para as pessoas para que elas possam estar fazendo esse concurso, é a questão do salário também.
Acho que a gente tem que rever, né, o salário que se paga, né, e fazer uma revisão de cargo e salário dentro da prefeitura em determinadas funções para que você possa ter um profissional capacitado para aquela função. Inclusive, um tempo atrás, conversando com você, sobre o mecânico. Não consegue contratar um mecânico para a prefeitura porque o salário é muito baixo, né? 2.800, né? E um mecânico, hoje, em outro lugar, ganha 5, 6 mil reais. Já fica numa disparidade com relação aos cargos da prefeitura, né? De repente você contrata um mecânico ganhando mais que um secretário, né? Então, ou um diretor, ou um chefe. Então, realmente, temos essa Ou pelo menos dificuldade. colocar o valor do salário do secretário, né? Para o mecânico também. Difícil porque é o seguinte, para você montar uma oficina hoje, você tem que estar muito evoluído. Então, por exemplo, você vai montar uma oficina, você vai fazer um balanceamento. Só uma máquina para você fazer um balanceamento, ela custa quase R$1 milhão, dependendo do modelo da máquina, você entendeu? Então, para você montar uma oficina hoje, você teria que ter um capital grande também para poder fazer praticamente todos os serviços. Não, mas pelo menos um arroz com feijão ali, sabe? Uma troca de correia, uma troca de bateria, um negócio ou outro. Bom, é uma coisa para se podemos sim, pensar. avaliar, né? E ver realmente a possibilidade. 2 vagas para técnico de enfermagem. O próximo projeto da Secretaria de Saúde é a unificação do atendimento de pediatria, e para tanto que necessitaremos de um técnico de enfermagem. É importante a questão, nós temos que ouvir bastante a população para ver o que a população realmente quer. Não adianta a gente tomar uma decisão lá, né, por detrás das mesas lá, e nós vamos fazer na próxima semana agora uma reunião com todas as enfermeiras de todos os PSFs e avaliar com muito cuidado e critério com relação a essa centralização. Primeiro momento, a ideia seria centralizar todos os serviços no PSF do Bom Jesus, uma por ele ser mais central e outra por ele ser maior, tem várias salas, entendeu? Mas a gente vai ouvir também para ver se realmente seria esse o caminho melhor para a gente ter um serviço mais eficiente de atendimento dentro da pediatria. Lembrando da necessidade dos registros de atendimento em seus PSFs, então será um trabalho a mais para quem for o responsável pela parte administrativa. Você vê, por exemplo, a quantidade de galerias, né, pluviais que nós temos que dar manutenção e outras que nós temos que fazer, porque nós temos uma cidade que praticamente foi mal planejada lá atrás, e o crescimento da cidade que foi muito grande. Né? Você vê a quantidade de loteamentos que obteve em Guaranésia, dentro desse crescimento aí, nos últimos 10 anos. Então, é um setor que tem uma demanda praticamente 24 horas. Né? Então, ela tem que estar bem estruturada para você poder atender esse dia a dia aí. Parecer jurídico.